Você sente um chamado, uma força inexplicável dentro de você? Se você vê esses sinais, ouça bem. Você está perigosamente ungido por Deus. Sim, perigosamente. Porque o inimigo não quer que você descubra o poder que carrega. Mas eu estou aqui para desvendar esse mistério, para que você pare de se sentir travado e comece a viver o propósito divino. Toque no botão de like para me mostrar que você está pronto para desvendar os mistérios da sua unção. Se você sente essa força, essa inquietação que não te deixa em paz, se você sente que há algo a mais em você, algo que te separa da multidão, então este vídeo é para você. Sabe, o inimigo não quer que você descubra o poder que carrega. Ele tenta te cegar, te calar, te paralisar. Mas eu estou aqui para desvendar esse mistério, para que você viva o propósito divino que te foi entregue. Toque no botão de like para me mostrar que você está pronto para desvendar os mistérios da sua unção. Ah, meus amados irmãos, eu sei o que é sentir-se diferente. É como ter um mapa em suas mãos, mas não conseguir decifrar os caminhos, não conseguir enxergar o destino. É a sensação de carregar um tesouro, mas vê-lo guardado em um baú trancado, sem a chave para abri-lo. Você tem a unção do Santo. Pense nisso por um instante. Isso não é uma promessa para alguns escolhidos para uma elite espiritual. É para você, meu amado. Para você que se sente travado, para você que anseia por um propósito. Você tem a unção do Santo, e por causa dessa unção você sabe todas as coisas que precisa saber para cumprir o seu chamado. Essa voz interior, esse discernimento que te incomoda quando algo não está certo, essa paz que te inunda quando você está no caminho certo, isso é a unção do Santo operando em você. É Deus te guiando, te ensinando, te revelando. Não ignore mais essa voz. Não duvide mais dessa intuição. Ela não é sua, é de Deus. É a unção do Santo te capacitando a discernir, a compreender, a agir com sabedoria divina. Essa é a sua arma divina, a sua bússola espiritual. E qual é o propósito de toda essa unção? Porque Deus te escolheu, te capacitou com esses dons, te ungiu com o Espírito Santo. A resposta está em Isaías capítulo 61, versículo 1. Uma profecia que se cumpriu em Jesus, mas que também se estende a cada um de nós, seus filhos e herdeiros. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Eu vejo sua alma, eu entendo a sua jornada, você, que se sente chamado para algo grande, mas enfrenta dúvidas e resistências no seu coração. Você, que muitas vezes se sente incompreendido em sua fé, em seus dons, em sua maneira de ver o mundo. Aquela luta silenciosa que ninguém mais parece notar. Aquela esperança acesa, mas que às vezes vacila diante das adversidades. É como ter uma canção no coração, mas não conseguir cantá-la em voz alta para o mundo ouvir. É a dor de ver o potencial, mas não a manifestação. É a frustração de saber que você tem um propósito maior, mas não saber como desvendá-lo ou exercê-lo plenamente. Você anseia por um impacto positivo, por ser um instrumento nas mãos de Deus, por viver uma vida com um significado profundo. E secretamente no fundo da sua alma você se pergunta se realmente está no caminho certo, se essa unção é genuína ou apenas uma ilusão que te acompanha. Essa dor de ser diferente, de ser incompreendido e muitas vezes isolado por causa de uma percepção espiritual aguçada eu a conheço. É o peso da responsabilidade de ter um chamado mas não saber como desvendá-lo ou exercê-lo plenamente. Essa é a frustração de ver o potencial mas não a manifestação. Se você sente que há algo a mais em você, deixe um amém nos comentários para que outros ungidos se conectem. Essa é a essência da sua unção, meu irmão, minha irmã. É para pregar boas novas, não apenas com palavras, mas com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu amor. É para restaurar os corações quebrantados, para ser um bálsamo de cura onde há feridas. É para proclamar liberdade aos cativos, libertar aqueles que estão presos em vícios, em medos, em opressões espirituais. É para abrir prisões, para trazer luz onde há escuridão, para transformar cativeiros em caminhos de liberdade. Você foi ungido para isso. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus neste mundo. Cada dom, cada manifestação da sua unção é uma ferramenta poderosa para cumprir essa missão. Não é sobre você, mas através de você, a glória de Deus se manifestará. Essa é a explicação do mistério, amado.
A sua unção é real, ela é diversa, ela é capacitadora e ela tem um propósito divino. Ela não é uma ilusão, mas uma verdade bíblica que te coloca no centro da vontade de Deus. Agora eu te faço um convite. Um convite de fé, um ato de amor e de multiplicação. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa despertar sua unção. A unção compartilhada é unção multiplicada. Não retenha essa verdade. Libere-a para que outros também sejam alcançados e empoderados. Faça isso agora. Mas deixe-me dizer algo muito importante. Essa incompreensão, essas lutas, essa sensação de estar nadando contra a corrente, elas não são um sinal de fraqueza. Pelo contrário, elas são, na verdade, os sinais mais claros de uma unção poderosa que repousa sobre a sua vida. O inimigo não perderia tempo tentando abafar algo que não representasse uma ameaça real para o reino dele. Ele batalha contra você porque ele sabe o poder que você carrega. O conflito espiritual que você enfrenta é a batalha contra as forças que tentam abafar ou distorcer a sua unção divina. É a luta contra o espírito de dúvida que tenta semear a incerteza no seu coração. É a inveja espiritual que se levanta quando o seu brilho começa a incomodar. São as setas do inimigo que buscam desqualificar o seu chamado, te fazer sentir pequeno, insignificante. É a percepção de que há uma guerra espiritual em andamento, uma batalha real para impedir a manifestação da glória de Deus através da sua vida. Mas eu profetizo sobre você agora. Essas lutas são a prova de que você é um vaso escolhido, um guerreiro de Deus, um filho do Altíssimo com um propósito inabalável. Comente: minha unção é PODEROSA, para declarar sua autoridade sobre as trevas que tentam te oprimir. E qual é a arma divina, a solução acessível para tudo isso? Compreender que você é diferente não é um fardo, mas a prova de que uma unção poderosa repousa sobre você. A inquietação e os desafios que você enfrenta não são acasos, mas sinais claros de um chamado divino, que o inimigo tenta sufocar. Lembre-se do que está escrito em 1 Coríntios 12:4-7, que nos revela a diversidade dos dons, mas um mesmo Espírito. Cada unção é única, com um propósito específico. Você possui a unção do Santo, como nos lembra 1 João 2:20 da manhã, o discernimento para trilhar o caminho que Deus preparou para você. E o propósito dessa unção, segundo Isaías 61:1, é profundo e transformador. Pregar boas novas, restaurar corações partidos, proclamar liberdade e abrir prisões. Você é um instrumento de Deus. Agora prepare-se, pois é chegado o momento de desvendar os sinais e ativar essa força que já habita em você. Chegou a hora de desvendar os sinais claros da sua unção, e mais importante, de ativar esse poder que já reside em você. Não se trata de buscar algo distante, mas de reconhecer e liberar o que Deus já lhe concedeu. Este é o seu plano de ação, um mapa para manifestar a glória divina em sua vida. Primeiro, preste atenção aos sinais internos. Você sente uma paixão ardente por causas maiores que você? É o reconhecimento e a ativação da unção que já está presente em você. Pense nisso. Você já carrega a chave. Você já tem o poder. A solução não está em buscar algo que você não possui, mas em despertar aquilo que já foi depositado em seu espírito. Essa ativação se manifesta através da oração de reconhecimento, de uma declaração profética da sua identidade em Cristo, e da prática dos dons espirituais específicos que Deus te deu, como a intercessão e a adoração. É como um músculo que precisa ser exercitado para ganhar força. A sua unção, meu amado, já está aí. Ela só precisa ser despertada, nutrida e usada. E é isso que vamos fazer agora. Comente e ativo minha unção, para declarar que você está pronto para pegar essa arma de poder. Muitos se perguntam: mas como posso ter certeza de que sou ungido? Como posso ter fé nesse mistério? A palavra de Deus é clara. Ela nos revela que a unção não é para poucos, mas para todos os que creem. Em 1 Coríntios 12, versículos 4-7, lemos: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Uma compaixão profunda por aqueles que sofrem, um desejo incontrolável de interceder, de orar pelos outros, mesmo por desconhecidos. Essas são as chamas da sua unção começando a brilhar. Outro sinal é essa inquietação santa,
essa sensação de que você foi feito para algo mais, que sua vida não pode ser comum. Não ignore essa voz, ela é o Espírito Santo sussurrando em seu coração. O segundo sinal é o discernimento espiritual aguçado. Você consegue sentir o ambiente, perceber a verdade por trás das palavras, identificar a presença espiritual ao seu redor. Muitas vezes, isso pode vir acompanhado de uma sensibilidade que o faz se sentir diferente, até mesmo incompreendido. Mas entenda, essa sensibilidade é um dom, uma ferramenta para você navegar no mundo espiritual e ser um farol de luz onde há escuridão. Não se envergonhe dela, abrace-a. O terceiro sinal é a resistência que você encontra. Se você está sendo atacado por dúvidas, por críticas, por obstáculos aparentemente intransponíveis, saiba que isso não é um azar, mas a confirmação de que sua unção é poderosa e está incomodando o inimigo. O diabo não ataca vasos vazios. Ele ataca aqueles que foram escolhidos e selados por Deus para fazer a diferença. Cada batalha é uma prova de que você está no caminho certo, e de que o seu potencial é uma ameaça para o reino das trevas. Isso significa que a unção se manifesta de diferentes formas, validando a experiência de cada um de vocês. Você pode ter um dom de intercessão, outro de ensino, outro de cura, todos são unção. E não para por aí. 1 João 2 versículo 20 nos diz: "E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas." Essa passagem nos empodera a confiar em nossa intuição espiritual, na voz do Espírito Santo que habita em nós. Você tem a unção do Santo, e ela te dá discernimento. E para que serve essa unção? Isaías 61 versículo 1 nos revela o propósito. "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados." Sua unção tem um propósito glorioso: pregar, curar, libertar. É para isso que você foi escolhido. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa despertar sua unção. A unção compartilhada é a unção multiplicada. Agora, vamos à parte prática. Como você identifica e como você ativa essa unção que já reside em você? Primeiro sinal: a sensibilidade espiritual. Você percebe coisas que outros não percebem. Sente a atmosfera de um lugar, o peso de uma palavra. Segundo sinal: a paixão pelo reino. Agora, vamos ao passo a passo para ativar essa unção. Não é mágico, é fé e obediência. Primeiro passo: a oração de reconhecimento. Encontre um lugar tranquilo, onde você possa se conectar com Deus. Comece agradecendo a Ele por ter te escolhido, por ter derramado sua unção sobre sua vida. Diga a Ele em voz alta, com fé, que você reconhece os sinais, que você entende que essa inquietude, essa paixão, essa sensibilidade, são a manifestação do Espírito Santo em você. Peça perdão por qualquer dúvida, por qualquer momento em que você tentou abafar ou ignorar essa voz. Seja específico. Diga: Senhor, eu reconheço que sou ungido por Ti. Eu aceito o meu chamado e a minha identidade em Cristo. Segundo passo: a declaração profética. As palavras têm poder, meus amados. Depois de reconhecer, você precisa declarar. Diariamente, olhe-se no espelho ou simplesmente feche os olhos e declare sobre si mesmo: eu sou ungido por Deus. A unção do Santo está sobre mim, meus dons estão ativados. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença. Eu quebro toda e qualquer barreira que tente me impedir de manifestar a glória de Deus. Faça isso com convicção, com autoridade. Repita essas palavras até que elas se tornem a verdade inegável em seu coração. Terceiro passo: a prática dos dons. Você tem um desejo ardente de servir a Deus, de fazer a diferença? Terceiro sinal: a atração por profecias e orações. Você se sente impelido a interceder, a buscar a face de Deus. Quarto sinal: a incompreensão do mundo. Quanto mais ungido você é, mais o mundo secular te estranha. Quinto sinal: as lutas espirituais. O inimigo te ataca porque reconhece a sua unção. Para ativar essa unção, comece com a oração de reconhecimento. Declare em voz alta: Pai, eu reconheço a unção que o Senhor depositou em minha vida. Eu tomo posse dela agora. Em seguida, faça uma declaração profética da sua identidade em Cristo. Diga: eu sou filho amado, vaso escolhido, ungido para o propósito de Deus. E, por fim, pratique seus dons.
Se você sente o chamado para interceder, interceda. Se sente para adorar, adore. Não espere a perfeição, apenas comece a usar o que Deus te deu. Escreva: Eu sou ungido, para afirmar sua decisão diante de Deus e do mundo espiritual, e eu profetizo sobre a sua vida agora. Eu declaro que as barreiras que te impediam de usar plenamente os seus dons estão quebradas em nome de Jesus. Eu vejo a sua unção se manifestando de forma poderosa, transformando vidas, curando enfermos, libertando cativos. Eu profetizo que você será um instrumento nas mãos de Deus, um farol de luz neste mundo de trevas. Não guarde sua unção para si. Se você sente o dom da intercessão, comece a orar fervorosamente pelos outros, por sua família, sua cidade, sua nação. Se você sente o dom da adoração, adore a Deus com todo o seu ser, em espírito e em verdade. Se você sente o dom da palavra, comece a compartilhar a mensagem de esperança e fé com aqueles ao seu redor. A unção se manifesta na prática. Quanto mais você usa seus dons, mais eles se desenvolvem, e mais a unção flui através de você. Quarto passo: a busca contínua. A unção não é um evento único, mas um estilo de vida. Busque a presença de Deus diariamente através da leitura da sua palavra, da oração e da comunhão com outros irmãos na fé. Permita que o Espírito Santo te guie, te ensine e te capacite a cada dia. Esteja aberto para novas revelações e para ser usado por Deus de maneiras que você nunca imaginou. Este é o seu plano, amados. Um caminho claro para desvendar e ativar o poder que Deus já colocou em suas mãos. Não há mais tempo para dúvidas ou estagnação. A hora de manifestar sua unção é agora. Para afirmar sua decisão diante de Deus e do mundo espiritual, escreva "Eu sou ungido" nos comentários. Deixe que o mundo espiritual ouça a sua declaração. Sua voz será ouvida, suas mãos curarão, seus passos guiarão. Eu vejo a glória de Deus se manifestando através de você, meu amado. O tempo da estagnação acabou. O tempo da dúvida se foi. O tempo da manifestação da sua unção é agora. Declare sua vitória agora mesmo nos comentários escrevendo: "Minha unção se manifesta". Você não está sozinho nessa jornada. Existe um exército de ungidos, de filhos do Altíssimo, que estão despertando para o seu propósito. A unção é fortalecida na comunhão, no acordo de fé, na troca de experiências e no apoio mútuo. Eu te convido a fazer parte desta comunidade e a se juntar a nós para fortalecer. Você se sente diferente, não é? Incompreendido, talvez isolado, como se carregasse um peso, um chamado que ninguém mais enxerga. Mas e se eu te disser que essa sensação, essa luta interna que você enfrenta, não é um defeito nem uma falha sua? E se eu te disser que é, na verdade, a maior prova de que você é perigosamente ungido por Deus? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas do Altíssimo, hoje vamos mergulhar em uma verdade profunda que pode transformar a sua perspectiva. Muitos de vocês se sentem travados, estagnados, como se houvesse uma barreira invisível impedindo o seu avanço. Vocês veem o potencial, sentem a chama, mas a manifestação. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas do Altíssimo, chegamos ao momento mais esperado, ao ápice da nossa jornada de reconhecimento e ativação. Eu sinto a unção de Deus sobre mim agora, e eu sei que ela está sobre você também. É hora de declarar sua vitória, de ver o invisível se tornar visível, de sentir o poder do Espírito Santo fluir através de cada fibra do seu ser. Eu profetizo sobre a sua vida neste exato momento, que toda a dúvida, toda a incredulidade, toda a estagnação que tentou te aprisionar, está sendo quebrada, agora. Em nome de Jesus, eu declaro, as correntes caem, as portas se abrem, e o caminho para a manifestação plena da sua unção se revela diante dos seus olhos. Você não foi chamado para ser pequeno, você não foi feito para ser invisível. Você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e é tempo de você tomar posse disso. Eu vejo pelo Espírito que você tem clamado por um propósito, por um sentido maior. Você tem se sentido travado, mas hoje, essa trava é desfeita. Eu declaro que a sua voz será ouvida, que suas mãos serão usadas para curar, que seus pés guiarão muitos para a luz. Sua unção é para impactar, para transformar, para trazer o reino de Deus à terra. A manifestação parece distante. Vocês oram, jejuam, buscam a Deus, mas a resposta, o reconhecimento, o impacto que tanto anseiam parece não chegar.
E aí vem a dúvida, aquela voz sussurrante que questiona: será que sou realmente ungido? Será que esse chamado é genuíno, ou apenas uma ilusão da minha mente? Eu sei o que você sente. Conheço essa dor de ser diferente, de ter uma percepção espiritual aguçada que muitas vezes te coloca em um lugar de solidão. É o peso da responsabilidade de um chamado que ainda não se desvendou plenamente, a frustração de ver o potencial sem a sua plena manifestação. Mas eu te digo hoje, com toda a autoridade que me foi concedida, que essa luta, essa incompreensão, essa resistência que você enfrenta, não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é a assinatura de uma unção poderosa que o inimigo tenta desesperadamente abafar. Sim, você ouviu bem. O inimigo. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. O que você tem vivido não é apenas uma série de coincidências ou azar. Há uma batalha invisível acontecendo ao seu redor, uma guerra espiritual, para impedir que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. O espírito de dúvida, essa voz que te acusa e te faz questionar seu próprio valor, não vem de Deus. E eu profetizo que a partir de agora, essa unção se manifestará de forma sobrenatural em cada área da sua vida. Eu declaro que a unção que repousa sobre você, que foi confirmada pelos sinais que vimos, agora se manifesta em poder. Aquilo que você tocou com fé, será abençoado. Aquilo que você orou com fervor, será respondido. Aquilo que você sonhou com o coração puro, será realizado, para a glória de Deus. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus pode fazer através de você. E Ele está pronto para fazer grandezas. Receba esta palavra profética com o coração aberto, com a fé ativada. Eu declaro que onde havia escassez, haverá abundância, onde havia doença, haverá cura, onde havia tristeza, haverá alegria transbordante. Eu declaro que seus dons espirituais, talvez adormecidos ou subestimados, agora se levantam com força e clareza. Você intercederá com poder, você profetizará com ousadia, você adorará com uma intensidade que moverá os céus. Eu vejo ministérios florescendo, negócios prosperando, famílias sendo restauradas, tudo porque você decidiu dizer sim à sua unção. Aquele peso da responsabilidade que antes te oprimia, agora se transforma em um impulso divino, uma força imparável que te impulsiona para o seu destino. Você não é mais o servo não reconhecido, você é o líder ungido, o sonhador que agora vê seus sonhos se materializarem. É uma seta inflamada do inimigo, lançada para minar sua fé e te desqualificar. A inveja espiritual, que muitas vezes se manifesta através de pessoas próximas, ou até mesmo a falta de reconhecimento que você enfrenta, são estratégias do adversário, para te desmotivar, para te fazer desistir do seu chamado. Ele sabe o poder que reside em você, ele treme diante da unção que Deus depositou em sua vida, e por isso ele fará de tudo para te manter travado, para te fazer acreditar que você não é digno, que você não é capaz. Mas hoje, essa mentira vai ser desmascarada. Hoje, você vai entender a verdadeira natureza da sua batalha. As lutas que você enfrenta não são para te destruir, mas para revelar a força da unção que está em você. Cada vez que uma porta se fecha, cada vez que você é incompreendido, cada vez que a dúvida tenta te assaltar, saiba que é porque o inimigo reconhece o gigante espiritual que você é. Ele reconhece a unção que flui em suas veias, o propósito divino que está prestes a se manifestar. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é um campo de batalha onde a glória de Deus está prestes a ser revelada. As setas do inimigo não são para te ferir mortalmente, mas para te testar, para te fortalecer, para te preparar para o nível de unção que Deus tem para você. Esta é a sua hora, é o seu tempo de brilhar. A luz de Deus sobre a sua vida é tão intensa que não pode mais ser contida. Eu profetizo que você será um farol nesta geração, um canal de milagres, um testemunho vivo do poder de um Deus que cumpre suas promessas. E que toda inveja, toda oposição, todo espírito de dúvida que tentou te derrubar, agora se curva diante da sua unção e do poder de Deus em você. Declare sua vitória agora mesmo nos comentários escrevendo: minha unção se manifesta. Grite para o mundo espiritual, declare para si mesmo, declare para Deus: minha unção se manifesta. Sinta essa energia, sinta esse poder.
receba sua vitória e comece a viver a plenitude do seu chamado. A partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. A glória de Deus se manifestará através de você de uma forma que você nunca imaginou. Amém? Você declarou sua vitória e ativou sua unção. Agora percebe que não está sozinho nessa jornada. Existe um exército de fé, um povo escolhido, que também sente o chamado de Deus em seu coração. Meus amados irmãos, a jornada da unção não é para ser trilhada em solidão. Ela floresce na comunidade, no apoio mútuo, na força que encontramos uns nos outros. Ele não luta contra aqueles que não representam ameaça. Ele luta contra você porque você é uma ameaça real ao seu reino de trevas. Pense nisso. Por que tanta resistência se você fosse apenas mais um na multidão? Por que tanto ataque se sua vida não tivesse um propósito maior? A resposta é clara: porque você é diferente, você é separado, você é ungido. E essa unção é um perigo para o inferno. Então pare de culpar a si mesmo. Pare de se sentir inadequado. Comece a enxergar suas lutas sob uma nova perspectiva, como um testemunho do poder que Deus já colocou em você. É hora de transferir a culpa, não para os outros, mas para a verdadeira origem do problema, as forças espirituais que se opõem ao seu chamado. Elas existem, são reais, mas não têm poder sobre você, um filho ungido do Altíssimo. Comente: minha unção é poderosa para declarar sua autoridade sobre as trevas que tentam te oprimir. Você se sentiu incompreendido, talvez até isolado, por carregar uma sensibilidade que poucos percebem. Mas e se eu te dissesse que essa incompreensão, essa luta silenciosa, não é um fardo, e sim a prova de que você é portador de uma das mais poderosas armas divinas? É hora de parar de lutar contra o que você é e começar a usar o que Deus te deu. Aquele que se sente diferente e incompreendido agora tem um lugar para pertencer. O líder não reconhecido, o sonhador que busca a vontade de Deus, todos vocês encontram aqui um refúgio, um ponto de conexão. É tempo de parar de lutar sozinho e se unir a outros que entendem o peso e a glória de um chamado divino. A promessa do avivamento, da manifestação dos dons espirituais, se intensifica quando estamos juntos. Quando um se levanta, todos se levantam. Quando um profetiza, todos são edificados. A unção, quando compartilhada e nutrida em comunidade, se torna uma força imparável capaz de mover montanhas e transformar nações. Você anseia por um impacto positivo, por ser um instrumento de Deus, por viver uma vida com significado profundo. Esse desejo se amplifica e se concretiza quando você se conecta a outros corações que batem no mesmo ritmo do Espírito. Juntos, somos mais fortes. Juntos, nossa voz ecoa mais alto. Juntos, o poder de Deus flui com uma intensidade que transcende o individual. A dúvida secreta que às vezes sussurra em seu ouvido, questionando se sua unção é genuína, se dissipa na luz da comunhão. Ao ver outros irmãos compartilhando suas experiências, suas vitórias e até suas lutas, você percebe que a mão de Deus está sobre todos nós. A fé de um fortalece a fé do outro, e a certeza do chamado se enraiza ainda mais profundamente em seu ser. Meus amados irmãos, filhos e filhas do Altíssimo, a verdade é que muitos de vocês estão travados, paralisados, porque ainda não reconheceram a arma que têm em suas mãos. Vocês foram escolhidos, ungidos, selados, para um propósito que transcende o comum. As lutas que enfrentam, as dores que sentem, a estagnação que parece teimar em permanecer na sua vida espiritual e financeira, tudo isso é um sinal. Um sinal claro de que o inimigo te vê como uma ameaça poderosa. Mas eu venho aqui hoje para te trazer alívio e esperança. A solução para essa estagnação, para essa sensação de não pertencer, para essa luta espiritual invisível, não está em buscar algo novo. Não está em um método secreto ou em uma fórmula mágica. A solução, a arma divina que vai virar o jogo na sua vida, já está em você. Sim, ela está aí, adormecida, esperando para ser ativada. O que é essa arma divina, você me pergunta? É o reconhecimento e a ativação da sua unção. É a declaração profética da sua identidade em Cristo. É a prática dos dons espirituais que o Espírito Santo já depositou em você. Pense nisso. Você não precisa correr atrás de algo que Deus já te deu. Você só precisa aprender a usá-lo. Essa arma se manifesta de diversas formas. A dor de ser incompreendido, de sentir o peso da responsabilidade de um chamado que ainda não se desvendou plenamente,
encontra alívio na partilha. Aqui, você será compreendido, valorizado e encorajado a manifestar todo o potencial que Deus depositou em você. Não há mais espaço para a frustração de ver o potencial sem a manifestação, pois juntos ativaremos o que está adormecido. A batalha invisível contra o espírito de dúvida, a inveja espiritual e as setas do inimigo é travada com mais eficácia quando estamos em unidade. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Uma comunidade de ungidos é um baluarte contra as investidas do mal, um exército espiritual que marcha em uníssono, protegendo e fortalecendo seus membros. A solução é o reconhecimento e a ativação da unção divina já presente em cada um de vocês. Mas essa ativação se torna contínua e poderosa quando estamos imersos em um ambiente de fé, oração e adoração. A oração de reconhecimento se torna coletiva. A declaração profética da identidade em Cristo se torna um coro poderoso, e a prática dos dons espirituais como a intercessão e a adoração, se transformam em um rio que flui sem cessar. A promessa de revelação clara dos sinais da unção, da ativação de dons espirituais adormecidos, e da manifestação de um poder divino em suas vidas, tudo isso é potencializado quando você se junta a uma comunidade de fé. Pode ser na sua capacidade de interceder com um fervor que move montanhas. Pode ser na sua palavra que traz consolo e direção para aqueles que estão perdidos. Pode ser na sua adoração que quebra cadeias e liberta cativos. Essa arma é a sua voz profética, a sua mão que cura, o seu coração que ama e perdoa sem limites. É a sua sensibilidade para discernir o que está no espírito. É a sua unção, amado. Aquela que o inimigo tentou abafar, aquela que a dúvida tentou sufocar, aquela que o mundo tentou te fazer esquecer. Mas hoje, neste momento, eu te convido a despertar para essa verdade. A sua unção não é um peso, é um poder. Não é uma maldição, é uma bênção. Não é um problema, é a solução. Quando você reconhece essa unção, quando você declara sua identidade em Cristo, quando você ativa seus dons, você não está apenas mudando a sua vida. Você está impactando o mundo ao seu redor. Você se torna um instrumento nas mãos de Deus, um canal da sua glória, um agente de transformação. As barreiras que te impedem de usar plenamente seus dons serão quebradas. A estagnação dará lugar ao avanço. A dúvida será substituída pela certeza. Você não é mais um servo dedicado e não reconhecido. Você é um líder, um profeta, um intercessor, um adorador, um curador. O impacto transformador e o propósito renovado se tornam uma realidade diária, não apenas um evento isolado. As barreiras que impedem o uso pleno de seus dons são derrubadas pela força da união e da fé compartilhada. Você está no caminho certo. Deus chamou você para algo grande. E Ele está te chamando para fazer parte de algo ainda maior. Ele quer que você esteja conectado, que você seja nutrido, que você cresça em sua unção e em seu propósito. Para se juntar a este exército de fé, para fazer parte desta comunidade de ungidos que se levanta para impactar o mundo, eu te convido agora. Este é um passo de fé contínuo, um compromisso com o seu próprio crescimento espiritual e com o avanço do reino de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação, para estar sempre conectado a essa fonte de ensino, de encorajamento e de poder. Ao se inscrever, você declara que está pronto para o próximo nível, que você anseia por mais de Deus e que você quer fazer parte de algo que transcende o individual. Não perca a oportunidade de fazer parte desta família espiritual, onde sua unção será celebrada, nutrida e usada para a glória de Deus. Venha fazer parte deste movimento de fé. Meus amados irmãos, filhos do Altíssimo, chegamos ao momento de selar, de firmar, de decretar a vitória que Deus já preparou para a sua vida. Você é tudo o que Deus te chamou para ser. E a chave para destravar tudo isso é simples: reconhecer o que já está em você. Essa é a sua arma. Não é uma arma de destruição, mas de construção, de cura, de libertação, de transformação. É a arma que te capacita a viver o propósito para o qual você foi criado. É a arma que te tira da posição de vítima e te coloca na linha de frente da batalha espiritual, como um vencedor. É hora de pegar essa arma. É hora de parar de duvidar do seu potencial.
É hora de parar de se sentir pequeno diante de um chamado tão grande. Você é grande porque o grande está em você. Você é poderoso porque o poderoso te ungiu. Comente ativo minha unção para declarar que você está pronto para pegar essa arma de poder. Deixe sua voz ecoar nos comentários, porque cada declaração é um passo de fé que ativa o que Deus já colocou em você. Não perca mais tempo. A sua unção está esperando para se manifestar. Ative-a agora. Meus amados irmãos, filhos do Altíssimo, a essa altura você já sente essa verdade queimando dentro de você. Já percebe que essa inquietação, essa sensação de ser diferente, não é um fardo, mas um sinal. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe, te guiou, te tocou no mais profundo da sua alma. Você não está aqui por acaso, e a unção que foi despertada em você neste vídeo não é para ser guardada, mas para ser manifestada. Quantas vezes você se sentiu sozinho com dúvidas, questionando se realmente era capaz de cumprir o chamado que ardia em seu coração? Eu sei, essa dor de se sentir incompreendido, de carregar um peso que poucos conseguem enxergar, é real. Mas hoje, neste exato momento, essa dor se transforma em poder, essa dúvida se dissipa na certeza da unção que Deus derramou sobre sua vida. Você não é uma vítima das circunstâncias, mas um protagonista, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O inimigo tentou te abafar, te calar, te fazer desistir. Ele usou a dúvida, a inveja, o desânimo. Mas eu profetizo sobre sua vida agora. Todas as setas do inimigo estão caindo por terra. A unção que está sobre você é uma arma divina, um escudo invencível contra toda e qualquer força maligna. Você é ungido, e sua unção é poderosa. Lembre-se do que está escrito em 1 João 2:20 da manhã. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Sim, você sabe. Sua intuição espiritual, essa sensibilidade para as coisas de Deus, não é loucura, é um sinal claro da unção, um sinal da sua unção. Mas talvez a dúvida ainda sussurre, talvez você se pergunte, será que é real? Será que essa arma divina é para mim? Eu te digo com toda a autoridade que o céu me concedeu, sim. E a prova disso está nas próprias Escrituras, a palavra viva de Deus que não mente, que não falha. Ela é o manual, o mapa, a Bíblia que desvenda o mistério da sua unção. Você não está sozinho nessa jornada de dons e chamados, meu irmão, minha irmã. Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou com propósitos únicos, com habilidades que se complementam, como peças de um grande quebra-cabeça divino. É por isso que a Bíblia nos revela em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 ao 7, uma verdade transformadora. Preste atenção, e sinta essa palavra penetrar o seu espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Você entendeu a profundidade disso? Diversidade de dons. Isso significa que a sua unção pode não ser igual à do seu irmão ao lado, ou do seu pastor, ou daquele grande líder que você admira. E como em 1 Coríntios 12:4-7, a diversidade dos seus dons é a prova da riqueza do Espírito que habita em você. Não subestime o que Deus colocou em suas mãos. Hoje, você não apenas reconheceu os sinais, mas ativou essa unção. Você declarou sua identidade, sua autoridade, seu chamado. Você se juntou a um exército de fé, um corpo de Cristo que se levanta para fazer a diferença. E agora, é tempo de selar essa bênção. É tempo de ver a manifestação plena do poder de Deus em sua vida. Eu sinto o Espírito Santo me impulsionando a liberar uma oração sobre você. Uma oração que vai selar tudo o que você recebeu e ativou neste dia. Feche seus olhos por um instante, ou apenas incline sua cabeça, e receba esta palavra. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho diante da tua gloriosa presença, e clamo por cada um que ouviu esta mensagem. Eu te agradeço, Senhor, pela unção poderosa, que está sobre a vida de cada um de teus filhos e filhas. Neste momento, eu declaro que toda dúvida, toda estagnação, toda falta de reconhecimento é quebrada em nome de Jesus. Eu ativo, Senhor, a plenitude dos dons espirituais. Eu libero a manifestação do teu poder, da tua glória, do teu propósito na vida de cada um. E isso não diminui o poder dela, muito pelo contrário.
A sua unção é única, moldada por Deus para um propósito específico em você. Talvez seja a unção para interceder como ninguém, para sentir a dor do outro e orar com um fervor que move montanhas. Talvez seja a unção para consolar com palavras de vida, para trazer esperança onde só há desespero. Ou quem sabe, a unção para adorar, para guiar as pessoas à presença de Deus com uma música, com uma voz, com um espírito que toca o céu. Essa passagem não apenas valida a sua experiência, mas a exalta. Ela te diz que a sua unção, seja ela qual for, é uma manifestação do Espírito Santo. É Deus operando em você, através de você, para um fim proveitoso, para edificar o reino, para abençoar vidas. Não duvide mais do que Deus colocou em suas mãos e em seu coração. E não para por aí, porque a palavra de Deus é um tesouro que se desvenda camada a camada. Em 1 João capítulo 2, versículo 20 há uma declaração que precisa ser gravada em seu espírito, uma verdade que te empodera a confiar plenamente na sua intuição espiritual, nessa voz que o Espírito Santo fala dentro de você. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Que a unção que eles receberam hoje, essa unção que é para pregar boas novas, curar os quebrantados e libertar os cativos, como diz Isaías 61:1, seja selada em seus corações. Que eles sejam instrumentos de milagres, de transformação, de impacto positivo por onde quer que forem. Eu declaro portas abertas, finanças liberadas, relacionamentos restaurados, saúde plena e uma visão clara do teu plano. Que a paz que excede todo entendimento inunde suas almas, e que a gratidão transborde de seus lábios. Que cada passo dado a partir de hoje seja um passo de vitória, de fé inabalável, e de um testemunho vivo do teu poder. Eu selo esta bênção, esta unção, esta vitória, na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para selar esta unção, comente unção decretada e envie este vídeo para 3 pessoas que precisam reconhecer sua unção. Que a glória de Deus se manifeste em sua vida. A vitória é sua, em nome de Jesus.